Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Vocês pensaram que não ia ter Vênus hoje, mas a gente não aguenta um dia sem trabalhar. Cris aí desenrolou uma convidada surpresa, É isso, né? um E a mega gente teve especial. atualização da agenda. Se você não tá acompanhando, você tem que acompanhar o Vênus lá no Se Instagram. não tá acompanhando, tá muito errado. Tá Já muito começa errado. esse Começou papo. errado. Bom, eu sou a Yas, aqui ao meu lado, minha parça. Olá, Cris Paiva, tudo bom, gente? E apresenta quem tá com a gente hoje. Hoje nós estamos com a pessoa mais requisitada do Brasil nesse momento. É Zoe Martinez, é isso? Martinez? Martinez, muito Zoe bem. Olha Martinez. pra essa câmera aqui, né? Sim. Pode olhar pra lá, pode olhar pra do Pra meio, pra vocês, pra todo gente, onde mundo. você quiser. Nossa. Gente, um prazer estar aqui. Muito feliz pelo convite. Obrigada por ter reservado um tempinho na sua agenda, que essa semana você tá escolhendo entre almoçar e fazer podcasts. Uhum. Você está bem? Primeiro de tudo, tá com sono? Veio dormindo no carro? Cara, tô cansada, mas bora, né? Essa semana tá sendo muito agitada, principalmente lá em Cuba. Então, eu não consigo dormir, eu não consigo me desligar. No tempo que eu tenho pra dormir, eu fico atualizando pra ver se eu consigo mais informação. Enfim. Acabou que você virou quase uma repórter, né, local, assim, de Cuba, porque Sim. a galera sabe que você tá aqui, tem um fácil acesso, né, a você pra conversar e tudo. Sim. E você conhece a gente que está lá nesse momento, E né? eu fui então- uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a denunciar, né? Eu fiz um vídeo, acredito que um dia antes, que eu fiz um vídeo denunciando sobre o colapso da saúde em Cuba. E foi esse colapso que levou o povo a se jogar pra rua. Eu quero que a gente fale um pouco disso também, porque é um assunto que a galera sempre elogia muito, né? A saúde cubana e tal. Então a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu queria entender direito, até pra galera que tá assistindo a gente agora. Você morou lá criança, adolescente? Como é que foi? Você nasceu lá? Eu nasci em Cuba e morei até os 12 anos. Onde vocês moravam? Como era a casa? O que você A lembra? gente morava na casa da minha bisavó. Tá. Da minha bisavó. Muito antiga, caindo aos pedaços. Tanto que depois, meu Deus, caiu literal aos pedaços. A nossa vida era confortável, se comparado com a vida de um cubano que não tem um cargo tão alto. Mas mesmo assim é de muita pobreza, muita escassez. Então, até hoje eu tenho esse trauma de comida, por exemplo. Que eu vejo comida e eu preciso comer. Porque uma coisa que faz muita falta no dia a dia do cubano, mesmo você tendo um pouco mais de dinheiro que o cubano comum, porque, sei lá, você tem família fora e eles mandam dólares, você não consegue adquirir alimentos. Eu estava falando com minha avó essa semana agora, quando eu consegui me comunicar com ela. Ela tá lá. Sim, eu fiquei mais de 24 horas sem conseguir comunicação com os meus avós que moram lá, porque eles estão cortando a internet. Aí, Sim. quando eu consegui, ela falou, a coisa tá muito feia, tanto na rua, né, os manifestantes, como que não tem comida, não tá encontrando comida. Aí, eu e meu pai, a gente mandou dinheiro, mas de nada adianta o dinheiro, porque não tem da não onde tem a tirar, comida. não tem. Colapsou Não, de eu não sei se frente. foi exatamente em 2016, mas foi por aí, 17, sei lá, que eu vi o primeiro vídeo seu que eu tive contato com a sua imagem na internet, que foi o que eu comentei com a Yas ontem, que foi o da Cesta Básica, que você gravou com a sua mãe, explicando para as pessoas que... Eu lembro que você falava assim, às vezes a gente fala Cesta Básica, a pessoa imagina a Cesta Básica que recebe aqui. E não é nem isso. Me chamou a atenção uma coisa que você fez, acho que era com óleo, que você falou, era o equivalente à metade, não sei o quê, mas não era limpo como é esse, acho que era o óleo que você falou. Sim. É isso? Óleo, arroz, feijão, tudo vem sujo. Eu lembro que na época, minha avó colocava o arroz, colocava uma toalha na mesa, colocava o arroz e começava a tirar a sujeira, os bichinhos. O arroz vinha com bichinho, aí depois tinha que lavar o arroz. Igual a água tem que ferver, tem que filtrar. É uma loucura, é nojento, sabe? Por isso que eu falo que eu não sei como as pessoas conseguem viver lá com essa falta de higiene, sabe? E o que você falou, A gente por não exemplo... sabe a procedência de nada. Carne, quando aparece, é uma raridade, né? E quando aparece, a gente não sabe. Vem em caminhão. Eu já coloquei imagens nas minhas redes da comida chegando em caminhão e tipo, tudo jogado como se fosse carne podre pra jogar fora, sabe? É isso que dão pro cubano. É isso que eu comia lá. E o que você falou, por exemplo, do dinheiro. Você manda o dinheiro pra sua avó. Beleza, ela consegue receber o Sim. teu dinheiro lá. Sim. Dólar. Agora não estão aceitando mais dólar, agora é euro. Euro. Estão cada Tá. vez mais capitalistas.
os Então- chamados socialistas. Então, na verdade, você já tem que mandar pra ela em euro, é isso? Quando você manda, você já tem que mandar convertido? Não, Porque lá, como é que converte é? lá. Tá, Converte lá. tá. Converte lá. E aí, E a ditadura fica com uma porcentagem bem boa, Grande. claro. A ditadura, qualquer coisa qualquer decisão que eles tomem é sempre em favor deles, não é pensando no povo. Então, que bonzinhos aceitam que mandem dinheiro para os familiares, as pessoas de fora. Não, é porque é bom para eles, é lucrativo sim. para eles. Eu vi você falando outro dia que nunca tinha ido na praia, ou que foi na praia, mas que outras pessoas não podiam entrar na praia. Então, Os turistas, sim. eu conheci a praia, só que assim, tinha praias que era só para turista. Então, por exemplo, Varadeiro. Varadeiro, na minha época, agora é permitido, tá? Mas na minha época era proibido. Eu não conheci Varadeiro. Turista conhece mais o meu país do que eu. Quando você era criança, isso. Sim. Você entendia a Na situação? época da minha mãe também. Não, porque eu não tinha noção. Eu achava... Era a minha realidade. Então, você nasce naquilo, você acha normal, entendeu? Então, minha Só mãe não conheceu... pode. Não pode. Minha mãe conheceu o Varadeiro porque ela sempre foi a primeira da turma. E acho que no terceiro ano do ensino médio falaram, olha, pro melhor da turma, no final do ano, a gente vai dar uma viagem pra Varadeiro. E aí minha mãe ganhou a viagem pra Varadeiro e conheceu o Varadeiro. Ah, teve Foi que assim. ganhar. Caramba. Exatamente. Eu ia em praia comum, aquelas praias bem de E povão. essas praias eram fechadas, não podia Sim, entrar. Sou turista. Você conhece a Cora Honey, a escritora, jornalista? Ela foi pra lá há alguns anos. Acho que não. Tem uns 5 anos isso, se eu não me engano. 5, 6 anos. E eu tenho ela no Facebook, eu fiquei acompanhando porque ela falou, gente, tanto quanto possível eu vou relatar o que eu consegui, né? Então ela não ficou em hotel, ela ficou na casa de uma pessoa Sim. lá. Ela pegou um cara lá pra ser o motorista dela, porque falou, cara, é tudo muito maluco, porque essas pessoas não têm como fazer dinheiro. Então elas recebem pessoas em casa e tudo mais. Enfim, mas... E tem que ter autorização e tal. Aham. E aí, uma das coisas que ela falou, ela contou várias coisas. E engraçado, ela escrevia o texto, ia nos hotéis e pagava a internet só pra fazer o upload do texto. Porque ela falava, Sim. se eu for vir pra cá pra escrever o texto, vai ficar muito caro. Então, ela escrevia o texto A internet todo. é caríssima lá, por isso que, assim, falam, mas é Cuba, tem liberdade, as pessoas têm internet. E são pouquíssimas as pessoas, caem na real, cara, tipo, quem defende aquilo. E são pouquíssimas as pessoas que têm acesso à internet, sabe? São pessoas que recebem dinheiro do exterior, do imperialismo yankee, entendeu? Porque a maioria, a família mora nos Estados Unidos, então é aquele cordão umbilical. Você sai de Cuba, mas fica conectado, ligado, né? A sua família que você deixou. Exatamente. Você não vai dar as costas, virar claro. as costas para sua família. E aí, a frase de tudo que ela escreveu, que foram vários textos, mas de tudo que ela escreveu, o que mais me chamou a minha atenção e que me marcou foi ela falando, foi a única viagem que eu fiz que eu voltei com a mala mais vazia do que eu fui. Nossa, mas muita gente que eu conheço que já foi fala isso. Deixam tudo lá, né? Tem gente que volta só com a roupa do corpo, ficam com tanta dor, né? Uhum. Das pessoas lá, que deixam tudo. Entregam Mas eu tudo. lembro que amigos meus que saíram crianças de Cuba e moravam nos Estados Unidos, iam pra Cuba pra visitar, e eu ainda morava lá na época. E aí, tipo, minha amiga, ela deixava tudo pra gente, batom, a gente não saía da casa dela, sabe? Querendo tudo que ela ia deixando, a gente pegava, sabe? E a gente achava o máximo. E, tipo, agora eu vejo... E ela já tava numa outra realidade, né? Sim. Muito louco. E isso- E ela deixava tudo, gente. Ela deixava tudo, sério. Blusa, eu usava muitas blusas que ela deixava. Batom da Victoria's Secret, essas coisas, sabe? Que ela pagou $1. Exato. E pra gente, cara... Era um marco aquilo, né? Não, assim, roupa, sei lá, da 25 de março, por exemplo, lá pra mim era grife, entendeu? Eu vi um negócio desse e falava, uau, sabe? É uma realidade muito louca. Eu tava falando esses dias com uma amiga minha cubana, que mora aqui em São Paulo. A gente tava jantando. E aí estávamos comentando sobre o que tá acontecendo em Cuba. E aí tinha uma amiga nossa brasileira do nosso lado. E ela não tava entendendo muito bem o papo, porque a gente tava falando umas coisas, lembrando da nossa época em Cuba, que eu falava, cara, Estela, minha amiga, você tá entendendo o que a gente tava falando? E ela, não, nem a gente mesmo tá. Porque, assim, é uma realidade tão distante já pra gente, mas tão surreal, que se a gente não fosse cubana, a gente não acreditaria, sabe? É outro mundo, Cuba. O que eu falei pra você que eu queria voltar é assim, pro momento em que o seu pai e sua mãe, já estando aqui, conseguiram trazer vocês. Como é que foi essa notícia que chegou lá? Tipo, ok, vocês vão agora. É Como que porque foi esse tem movimento? tem a lei de reunião familiar. Foi através dessa reunião familiar
Que eles que eles conseguiram. conseguiram. E estavam enrolando muito. É muita burocracia, é muito dinheiro, muito dinheiro. E eu falo que a minha irmã do caçula foi um presente, porque não estava planejada. Meus pais estavam passando muita dificuldade nesse momento. E ela chegou numa hora que, assim, foi crucial pra gente sair de Cuba, tendo uma irmã brasileira. Então Ela ajudou foi meio muito. que a raiz aqui, né? Aham. A raiz brasileira Sim. pra vocês poderem vir. Foi muito de... Tem coisas que só Deus explica, sabe? E aí, eu quero saber, ok, está Zoe lá com 12? 12 anos? 12 aninhos. 12 anos, ok, estou indo embora, só que entrou no avião. É. E aí, como é que foi essa Gente. experiência? Eu quero saber a tua cabeça entrando em contato com barrinha de cereal. Tudo, tudo. Quero tudo. Gente, quando eu saí de Cuba, quando eu tava no avião, pra mim era, ok, vou encontrar meus pais, beleza. Quando eu cheguei no Brasil, tipo, primeira coisa que eu, assim, eu não tava acostumada a uma cidade grande, eu cheguei em Curitiba. É uma cidade gigante, cheia de carro. Aí eu, cara, tipo, eu nunca tinha visto tanto carro na minha vida, e carro moderno, né? Porque lá é anos 50, 40 e tudo, não é aquele de coleção bonitinho, é tudo fake, é aqueles carros lá, tudo pelo amor de destruído. Nossa Senhora, e é carroça, enfim. E aí eu cheguei aqui, a primeira coisa foi essa, foi a quantidade de carros, a imensidão da cidade. E aí eu cheguei na cidade dos parentes do meu pai, em Paranaguá, e eles me receberam com uma mesa, tipo, do tamanho desse, assim. Logo na chegada, é o momento Sim, da chegada. Sim, Ah. me receberam com uma mesa, cheia de comida. Meu Deus. Carne vermelha, que em Cuba é proibido. É frango, que eu não aguentava mais ver na minha frente, porque não sendo só mal agradecida, é chique comer frango em Cuba, e eu tinha essa possibilidade, na época, agora tá, nem frango estão achando com dinheiro, tá? Mas na época era mais fácil, minha avó comprava uma caixa de frango pro mês todo, em dólar, caríssimo. É, porque a gente tinha família fora e mandavam. E era todo dia frango, e isso é um luxo lá em Cuba. Aí me receberam com isso, com maçã, morango, nunca tinha visto morango na minha vida. Maçã em Cuba é uma vez ao ano, e em dólar, então poucas pessoas têm como comprar. E aí tinha de tudo naquela mesa, chocolate. E eu Deu ia um pegando, tilt na cabeça. não, eu ia pegando um pouquinho de tudo, por isso que eu engordei muito. Eu era magrinha em Cuba, cara, eu fiquei uma bola. Quando eu comecei na internet, eu era uma bolinha, e agora eu engordei 7 quilos. Eu tô correndo atrás do prejuízo de novo, que eu me descontrolo na comida. Até hoje, eu tenho esse problema com comida. Desperdício. E eu acho que vai acabar. Então, por exemplo, aqui tem um chocolate, eu não vou deixar ele falar, depois eu vou no mercado e compro um. Não, eu tenho que comer esse chocolate. Entendeu? Porque é capaz que acaba. E minha avó em Cuba, ela comprava uma barra de chocolate pra durar um mês. E ela escondia. E eu sempre achava e eu comia. Então, lá em Cuba, comer chocolate, essas coisas é um luxo. Bolacha também. Aí ela comprava uma caixa de bolacha, escondia no guarda-roupa. Eu ia lá e comia, escondida. Então, ela guardava, por quê? Porque não era todo mês que a gente podia comprar e não era todo mês, todo dia que aparecia para comprar, entendeu? Devem te perguntar muito sobre muita coisa, como a saúde, por exemplo. Se fala muito disso, né? Sim. Tem esse mito da saúde cubana, que é exemplo, que é isso, que é aquilo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso para explicar para as pessoas de fora, assim, o que é a realidade. O que levou as manifestações em Cuba, agora, nessa semana, foi o descaso com a saúde. O colapso na saúde agora, principalmente na época do corona. Pessoas morrendo sem atendimento médico. Nessa semana, médicos denunciando que não tem anti-inflamatório, estão usando gelo no lugar do anti-inflamatório. 12 pessoas morreram num apagão no hospital semana passada. Mais 8 estavam morrendo por dia. Eu denunciei isso no meu vídeo. Então, assim, um descaso total com a saúde. E o povo vê, né, como o turista é tratado e como o povo está sendo tratado. E tudo isso fez com que esse sentimento de raiva, né, de turista ser melhor tratado no país do que seu próprio povo. Foi tudo isso que levou os cubanos a irem para a rua atualmente. Minha avó esperou 2 anos para fazer uma cirurgia, porque não tinha especialista. Os especialistas estão fora, trabalhando como escravos para a ditadura cubana. Que virou um negócio, entendeu? Então não tem médico. Quando você diz fora, é o lance do Mais Médicos lá? Sim. Mas por que você diz como escravos? Qual que é Como o lance? escravos, porque 70% do salário dos médicos vai para a ditadura cubana. E antigamente era mais, só que se tornou pública essa notícia, foi um boom, né? Se espalhou muito rápido. E aí a ditadura falou, vou fazer um agradinho aí para os médicos, vou aumentar o salário. Só que assim, mais de 60%, 70% vai para a ditadura cubana. Então é trabalho escravo, sim. Na verdade, aquele lance do Mais Médicos que a gente teve, então, é aquele salário
era... Eu não lembro quanto era, mas era... Era em torno de 10 mil reais. Ah, 3 mil era pros médicos. que tava Era morando... menos. E aí, quando se tornou público e deu maior bafafá, eles aumentaram pra 3 mil e alguma coisa. Então, na verdade, o governo pagava... O governo brasileiro pagava 10 mil por mês por cada médico, não pra cada médico, né? Pra ditadura, e a ditadura pagava, né? Que foi isso que o Bolsonaro, quando entrou, tipo, falou, não, eu quero pagar direto pros médicos. E foi aí que Cuba se retirou de cena. Não quis mais. Eles falam, ai, ajuda humanitária, ai, que a gente ajuda, os outros países ajudam nada, meu filho. Sem dinheiro no meio, eles não ajudam nada. Então, na verdade, eram 10 mil, pagava, porque daí, como era acordo entre governos, saía do Sim. governo brasileiro pro governo cubano. Exatamente. Com a promessa de que fosse repassado pros médicos, mas era repassado só 3 Era mil. governo PT. Óbvio que eles sabiam que não seria repassado o salário completo. Era governo do PT, acordo entre esses dois crápulas aí. Então, eles acabam se submetendo a isso. Então, a maioria dos meus amigos que moram em Cuba ainda, eles estão fazendo medicina. Eu falei pra eles, eu tô fazendo direito. Eles começaram a dar risada na minha cara. Tanto que eu tenho um vídeo falando, em Cuba, a única profissão que existe é a medicina. Aí o povo, eles não entendem. Cara, sério, tem gente aqui no Brasil que tem problema real. Porque vão lá nos comentários, mentirosa, lá em Cuba existe outra profissões sim, tem essa, tá. Gente, eu tava sendo, tipo, irônica, entendeu? A única possibilidade de você se dar bem em alguma profissão é... E todo mundo quer fazer medicina. Por isso que eu falei, só existe medicina em Cuba. Porque todo mundo que eu conheço só quer medicina. Pra quê? Pra sair de Cuba. E esses médicos que estão se formando não é pra atender o povo cubano. É pra sair e atender os de fora. Por isso que não tem especialista em Cuba. As pessoas morrem. Então, o cubano vendo isso, tipo, esse sentimento de que raiva, sabe? Tratam a gente como lixo, como, sabe, animal. Sendo que a gente, o cubano, é dono da ilha. Não é o Fidel, não é o Díaz-Canel, não é a ditadura cubana que é dona daquela ilha. Quem é dono da ilha são os cubanos. Então, eles cansaram disso e foram pra rua pedir liberdade e falando, fora Díaz-Canel, fora esse regime, a gente não quer mais, cansamos. Aí a gente vê aqui o MST, o Lula... espalhando fake news, falando, porque eles foram pra rua pelo bloqueio, porque eles foram, contra o bloqueio, né? Porque eles foram pra rua pedindo mais vacina. Mentira! Tinha vídeo dos cubanos rasgando cartazes pedindo vacina. Foda-se a vacina, foda-se o bloqueio. Eles querem o quê? Liberdade. Esse é o grande motivo, né? Da manifestação, liberdade, e o que levou isso foi o descaso com a saúde. Você acha que o que tá acontecendo agora lá acentua a disputa ideológica entre Lula e Bolsonaro para 2022? Acentua. Eu acredito que acentua. E nessa... É bom que você perguntou, que em todas as entrevistas eu já tô falando, tô sendo bem clara, tá, queridos? Seguinte, ano que vem, entre Bolsonaro e Lula, porque a disputa vai ser entre Bolsonaro e Lula. A gente tem que ser realista. Não vai ter terceira via. Gente, não dá tem. Isso tempo. vai dividir votos. Que vai acabar favorecendo o Lula, que financia a ditadura cubana. Em 2018, o Brasil tinha uma dívida de mais... Cuba tinha uma dívida de mais de 10 milhões de dólares. Obrigada. O Brasil... Deixa eu terminar essa aqui, senão eu esqueço. Mais... E a granola? Tá onde? Tá aí dentro, não tá? Obrigada. Cuba tinha uma Valeu, dívida Bruno. de mais de, 15 milhões de dólares com o Brasil. E o Brasil, nessa negociata aí, fez que emprestou e participou como credor também. Então, o Brasil acabou arcando com a dívida de Cuba. Com vocês, pagadores de impostos. E eu, no caso, também, que pago bastante imposto aqui no Brasil. Então, ano que vem, ou é Lula ou Bolsonaro. Tá? E entre uma pessoa que defende a ditadura, um corrupto que acabou com o país, e outro que vocês podem não concordar 100%, mas o país melhorou muito, apesar de estar na crise que está por causa do corona, como todos os países estão. Então, eu não concordo 100% com o Bolsonaro e nem concordo 100% comigo mesma. É impossível você concordar 100% com alguém. Só que assim, sejamos realistas, gente. Vocês querem mesmo que o Lula volte? Um cara que acabou, que arrasou com o país e que financia a ditadura e quer isso pro Brasil? Sério mesmo? Tá, eu não vou entrar nesses méritos porque... Eu entendo que você tenha motivos pessoais, é isso que eu tô falando. A gente jamais vai questionar o que você viveu, porque o que você viveu, você viveu. Então você tem razões pessoais, diante de tudo que você passou na sua vida, pra não querer de volta alguém que apoia
aquilo que você passou, né? Porque foram momentos muito difíceis. E apoio quem vai contra tudo isso. Entendeu? Sim. Entendi. De socialismo, enfim. Sim. Eu apoio 100% quem vai contra tudo isso. Quem bate de frente, quem tem coragem de dar a cara a tapa, entendeu? E até agora o único que eu vi que tem essa coragem é o Bolsonaro. Entendi. Tendo seus defeitos, todo mundo tem. Governante perfeito não existe. Zoe, tem uma aqui pra você, que essa, eu não sei se você tá com ânimo pra responder, mas vamos lá. Zoe, a sua vivência em Cuba e tudo mais é algo seu. Não posso negar ou afirmar por não conhecer lá. Mas passar pano para o presidente daqui é muito ridículo. Abre aspas, mais o PT, que presidente não erra. Mais genérico que isso, impossível. Mas passando o Wes pano Rodrigues pra quê, mandou. gente? Passando Acho que pano ele- pra quê? Acho que ele quis dizer pro atual governo. Não, eu sei, mas passando pano por quê? Não entendi. Vocês acham que eu sou passadora de pano? Não, ele quis dizer assim, porque a sua postura é apoiar, né? Sim. Sim. Porque eu sou realista, pé no chão. Ano que vem é isso. É Lula ou Bolsonaro. Simples assim. E eu não quero de esquerda pro meu país. Só isso. Pro meu país, que agora é o Brasil, né? Sim. Simples assim. Isso é ser passadora de pano? Caramba. A gente vai liberar você pra você ir dormir, tadinha. Ela tá com muito sono, judiação. Tá muito sem dormir, negando compromissos. A produtora dela tava respondendo mensagem antes dela entrar no ar aqui, que ela tava Sim. com gente ligando. E tá complicado. E é aquilo que a gente falou desde o início. Antes de você começar a falar, eu já tinha falado isso. Assim, a gente pode não concordar com as visões que vem do que você viveu. Não, mas eu falo o seguinte. Se você Mas- concordar 100% com alguém, algum dos dois não tá pensando. Entendeu? Então, é saudável. É saudável. Eu não vou em lugar que as pessoas concordam 100% comigo. Sim. Eu frequento todo tipo de lugar, sabe? Então, sou esquerda raiz, que aí era... Se eu fui numa palestra uma vez e, pelo amor de Deus, quando ficaram sabendo que eu era bolsonarista, olavista, enfim, foi... A plateia não gostou de um pouco. Mas assim, vocês, a gente tem visão de mundo diferente, concordamos com algumas coisas, discordamos com outras. É saudável da democracia, é bom, né? E É a isso gente- que fomenta a democracia. A gente assim, não né? te traria aqui pra te desrespeitar também. Exato, né? exato. Mas eu acho que o mais importante é isso, é assim, a tua visão, a tua vivência, isso ninguém pode questionar. Pode questionar o que depois disso você pensa para um debate. Beleza, Sim. eu acho isso, eu acho aquilo. Pra mim, isso aqui é mais valioso que isso, pra você isso é mais valioso que isso, e aí é questão de valor pessoal. Exatamente. Beleza. E- Mas o que você viveu e a história que você tem pra contar, principalmente nesse momento que Cuba tá passando, é muito valioso você falar sobre isso para que nenhum país mais passe sobre isso. Porque, na verdade, assim, independentemente de quem esteja no poder, independentemente, a gente precisa entender que a gente não pode beirar uma situação como essa. Então, me assusta muito, por exemplo, você falar, os policiais estão na rua pra bater nas pessoas. Tipo, eles são povo também. Eles precisam entender que se eles estão batendo aqui, se eles só virarem, são 500 mil batendo em 3 pessoas, sabe? É tipo assim, cala tua boca agora e sai daí, porque a gente é uma multidão. Então, só o fato de a gente falar sobre isso, do quão é ruim, do quão a ditadura é ruim, porque se tem medo de uma, você tem que ter medo da outra também. Não dá pra ter medo só de uma ditadura. A ditadura é ruim. Então, a gente saber que beirar a ditadura já é perigoso, você não precisa esperar. Até porque se você esperar, você já tomou no cu, já foi. Exatamente. O beirar a ditadura já é perigoso. Então, pra gente estar sempre atento, eu acho que essa é a principal mensagem, é não deixar nunca... A guarda, né? Nunca deixar a guarda baixar, Exatamente. nunca deixar, porque assim, se ele hoje pode mandar na grana, mandar quem entra, mandar quem sai e fazer, é porque lá atrás foi de pouquinho em pouquinho conseguindo chegar nesse momento que, agora eu tenho a minha galera aqui, vamos agir, né? Então, a gente sempre estar atento e sabendo de quem vive. E acho que isso é muito valioso pra gente hoje aqui. Saber de quem, né? De alguém de lá, que veio de lá, que viveu de lá e que fala pra gente. Era assim, não é porque eu acho. Não é porque eu vi uma foto. Era não é assim porque... e tá sendo assim porque o pessoal que mora lá me contou Família, pessoas próximas. Exato, mesmo, né? exato. Isso é muito importante. E, enfim, conte com a gente pra divulgar as coisas que você continuar descobrindo por aí. Deixa o seu Instagram. Boa. Meu Instagram é Zoe Martinez05 e meu YouTube é Zoe Martinez, que eu tô postando O bastante 05 coisa. tem significado ou é só porque já Meu tinha... número da sorte.
E não tem só Zoe Martinez, alguém já tava usando. Aí eu coloquei 5, aí depois eu achei mais bonito 0,5. 0,5. Ficou É legal. o número que me acompanha, esse Ficou 5 aí. bom. E você que assistiu até aqui, se inscreve no canal do Vênus, que estamos rumo a 400 mil inscritos Uau. nessa bagaça. Então, tamo junto. Obrigada a você que sempre tá nos acompanhando. E siga-nos em todas as redes sociais, @o Vênus Podcast. Twitter, Instagram, TikTok, tudo. Segue a gente lá, tá bom? Beijo. É isso, né?